O poder da solução. Roberto Chiniachiki. Esta não é uma análise, nem um audiolivro da obra, mas uma reflexão e comentário em que pontuo as principais lições que eu aprendi com a leitura desta obra. Mas minha fala não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor, e pode ainda conter ilações, exemplificações ou comparações para com a política do dia, cultura ou eventos da atualidade, mas de modo algum deve ser visto como substituto para a leitura da obra. No dia dessa gravação celebra-se o dia de São Luís Gonzaga, do século XVI. Esse santo era de linhagem nobre e aos 7 anos de idade já mantinha uma vida de constante oração. Desde a juventude, seu maior desejo era entrar para a companhia de Jesus. Mas como era de família abastada, teve de renunciar por escrito à herança de que tinha direito. E então foi para Roma estudar e se tornar padre como queria. Mas tudo isso a contragosto do seu pai. Lá em Roma ele estudou teologia e vivia entre os doentes a cuidar deles. Certo dia, ao encontrar um doente na rua, colocou-o nas costas e levou-o ao hospital. Mas acabou contraindo a doença que aquele homem tinha e faleceu aos 23 anos de idade. Mais tarde, foi canonizado e nomeado padroeiro da juventude. E por isso hoje dizemos: São Luís Gonzaga, rogai por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa obra foi lançada em 2023 e possui um foco no desenvolvimento pessoal e mental dos leitores. E até hoje possui uma força e energia que transmite a quem ler um sentimento de vontade de vencer e uma inspiração que vem das estratégias e mudança de mentalidade que o livro propõe. E é até hoje uma obra atual porque fala daquilo que desde sempre está no mais íntimo de cada ser humano, que é o desejo e a esperança de vencer na vida, de prosperar, de superar as dificuldades, de viver bem. E nesse sentido, o autor compartilha uma sabedoria ao dizer que a única maneira de aproveitar uma dificuldade é crescer, é analisando os avisos que esses problemas estão enviando. Cada dificuldade, no seu ponto de vista, é a oportunidade de desafiar suas crenças, evoluir, é essa a palavra, avançar e progredir como pessoa, como profissional e em qualquer outro aspecto que for necessário. E falando assim, parece até meio clichê utilizar essa linguagem, tipo autoajuda, mas a verdade é que essa mensagem nunca foi tão atual, visto que, justamente, as mais recentes gerações, millennials, Y, Alpha, sei lá, são as que menos aprendem. São as que menos crescem, seja financeira, profissional ou mentalmente. E, infelizmente, as que mais procrastinam, as que mais reclamam de tudo e se veem acomodadas e incapazes de vencer seus desafios. A geração internet ou digital, como é chamada, é a que mais sucumbe aos problemas e deixa de evoluir. E não à toa são as que mais sofrem de burnout, depressão, autismo, vazio existencial e entrega aos vícios consequentemente. E assim, as lições que Chiniachiki traz são transformadoras e necessárias, e nunca foi tão essencial como agora no século XXI. E o autor inicia contando uma parábola moderna, que muitos até já ouviram dado a época que esse livro foi lançado, mas acho importante ficar aqui registrado para quem queira refletir sobre. Conta-se que havia 2 funcionários numa empresa. Um tinha recebido uma promoção e alavancado na carreira, apesar do pouco tempo que tinha naquela empresa. O outro era um funcionário antigo que continuava estagnado na mesma posição. E então, resolveu, por causa disso, questionar o seu chefe o porquê o novato tinha subido de cargo e ele não, que era o mais antigo na empresa. O chefe então chamou ambos em sua sala e lhes deu a tarefa de verificar no comércio local, por ali, se havia abacaxis para servir aos funcionários na sobremesa. Então, o funcionário antigo foi até a primeira barraca que encontrou ali na esquina e em 5 minutos já estava de volta. A quitanda tem sim, tem abacaxis, disse ele ao chefe assim que voltou. E o chefe perguntou a ele: algo mais para falar? Não, chefe, foi só isso mesmo, o dono da quitanda me disse que tem abacaxi sim. Ah, tá, tudo bem. O chefe passou a mesma missão para o novato. E lá foi o novato fazer a tal pesquisa no comércio. O novato demorou uns 20 minutos ou mais. E ao retornar, então falou ao chefe: senhor, há 2 empresas aqui na rua que podem fornecer sobremesa para nós. Uma fornece a quantidade que precisamos por 10% de desconto. E a segunda por 15% de desconto.
E além disso, eu combinei que se nós fecharmos acordo, quaisquer dessas quitandas podem também variar o cardápio, fornecendo sem custo algum uma outra fruta adicional, dentre as opções maçã e banana, é o que elas têm. Então, eu combinei com elas de que se fizermos um contrato de 3 meses ou mais, o desconto poderia aumentar em mais 5% com a entrega por conta delas sem ter custo nenhum para a empresa. Então, tendo o novato apresentado todo o relatório minucioso, o patrão se dirigiu ao funcionário antigo, que estava indignado e tal, e perguntou se ele ainda tinha dúvidas do porquê o novato e não ele tinha sido promovido. Ao que o funcionário antigo, constrangido, disse apenas, não tenho nada a dizer não, e se retirou. E para Xenia Chique, a forma como cada um atua diante dos desafios, é isso que essa parábola quer mostrar, demonstra o nível de maturidade ou preparo que estamos e vai também determinar aonde vamos chegar na vida. E isso serve para o contexto do trabalho, do relacionamento ou até espiritual, dentre outros aspectos. Os problemas não precisam ser um drama pessoal, é o que diz Xenia Chique, e nem gerar uma crise existencial. Cada situação se apresenta em nossa vida com o potencial de servir como escada para uma evolução pessoal. De modo que repensar quais competências e habilidades estão nos faltando para a gente sair daquele problema é a melhor maneira de nos mover para fora daquela situação, sem nos quebrar por dentro. E nas palavras do autor, ele vai dizer que um problema sempre guarda uma lição. E aprender essa lição compensa todos os sofrimentos que as dificuldades podem nos trazer. Quando aprendemos uma lição, diz Xenia Chique, todo o sofrimento serviu para algo maior. E por mais que isso pareça algo clichê, digamos assim, é exatamente essa percepção que está faltando hoje em dia. Fomos adestrados pela cultura de massas a sermos imediatistas e não termos a paciência necessária para perseverar o tempo suficiente para as coisas acontecerem. E daí desistimos de tentar resolver algo pouco depois de termos começado. Falta foco, falta olhar de longo prazo, mas sobretudo falta fé e determinação. Porque a mídia e a tecnologia nos ensinou a ser preguiçosos e apressados. Tudo tende a acontecer na velocidade de um clique do mouse. E uma coisa que o autor também diz, merece atenção aqui. Ele comenta que problemas são como professores que cobram sempre o melhor desempenho dos alunos. Se não aprendermos com aquele professor, logo vem outro ainda mais exigente. E talvez irá nos ensinar a mesma lição, mas de um jeito muito mais duro. Isso significa que toda vez que deixamos de aprender e evoluir com determinada situação, aquilo volta em forma de outro problema, para que a gente tenha outra vez a oportunidade de lidar com aquele tipo de problema. Não tem como fugir. A única maneira de se livrar do problema é resolvendo-o. Procrastinar, fugir dele, varrer para debaixo do tapete, só fará com que esse problema volte depois ainda maior. E Xenia Chique vai citar aqui um provérbio hindu que exemplifica muito bem isso. Ele diz, os problemas são como despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida. Se não acordar logo, o próximo despertador tocará ainda mais alto e barulhento. Os problemas vão piorando na tentativa de fazer com que você entenda o recado. É a mensagem do autor. E ele prossegue também refletindo que muitas vezes a raiz de determinado problema não está fora, mas dentro das pessoas. E aquela situação externa é só um sinal que a vida está nos dando para olhar mais profundo e analisar dentro de nós mesmos o que ela está precisando melhorar, o que estamos precisando melhorar em nossa mente, alma ou em nossa postura de modo geral na vida. Para Xenia Chique, todo problema ou situação difícil tem uma mensagem que precisamos aprender a escutar. E por vezes a mensagem é mude, ou seja, mudança. Isso mesmo, muitos problemas que passamos na vida são sinalizações apontando para a verdadeira origem daquilo que costuma estar no íntimo do nosso ser. Por exemplo, a pessoa fica gripada, toma um remedinho ali e segue a vida sem refletir no porquê ficou gripada. Ela deveria tentar responder para si mesma o porquê seu organismo estava tão frágil ao ponto dela contrair aquela gripe. Várias outras pessoas também tiveram contato com o vírus e não ficaram doentes. A reflexão então é, será que estou tendo uma vida sedentária? Será que eu ando muito preocupado, muito estressado? Será que eu preciso mudar minha rotina ou praticar exercícios, alguma coisa? Será que eu estou precisando ser mais alto astral, mais bem-humorado? Será que eu preciso administrar melhor meu relacionamento ou consumir alimentos mais saudáveis? Será que eu estou precisando cuidar da parte espiritual? Enfim, há uma série de indagações que precisamos fazer diante de toda e qualquer situação que passamos. E ao achar respostas, isso produzirá uma mudança de comportamentos e hábitos que certamente nos fará evoluir como ser humano e mudar também
todo o nosso ambiente, seja no lar, no trabalho, aonde for. No geral, cada problema é um dedo apontando para que direção devemos evoluir, que aspectos precisamos melhorar e em que ponto ainda estamos necessitando mudar. E assim Shinyashiki vai listar os 6 avisos ou alertas que os problemas nos dão, e se ignorarmos esses alertas e não prestarmos atenção neles, e se não absorvermos o que esses alertas querem nos ensinar, repetiremos esse ciclo indefinidamente, passando por dificuldades semelhantes até finalmente entender a mensagem e mudar. E os alertas são: número 1, não está se preparando de maneira adequada. O autor comenta aqui que ter um sonho, uma meta, um objetivo, isso não basta. É preciso se preparar adequadamente. O resultado será sempre a frustração se não nos prepararmos para aquilo que queremos alcançar. A pessoa quer ser aprovada num concurso público, por exemplo. Deseja aquele cargo, aquele salário, mas não estuda o suficiente nem antecipadamente. Deixa para ler e treinar as matérias na última semana da prova. E depois que é desclassificado, diz que não era a vontade de Deus mesmo. Ou que esses concursos são marmelada, é tudo carta marcada. Tudo esquema. Mas a verdade é que essa pessoa não fez o que tinha de fazer. Não se preparou adequadamente para o tamanho do sonho que ela queria realizar. Alerta número 2 é não ter um caminho definido. Essa é a característica das pessoas que mudam de planos a cada nascer do sol. Numa semana está decidida numa coisa, na outra já está super empolgada com um lance totalmente diferente. E assim se lançam na impulsividade a um novo projeto e objetivo, porém não se envolvem de verdade com nada. Ou começam a fazer e param no caminho. Dizem que vão fazer academia, que vão emagrecer, vão ficar fitness, até pagam o plano de mensalidade semestral ou anual. Mas depois de uma semana, começa a faltar os treinos, é vencido pela preguiça e desânimo. Pessoas assim, escreve Shinyashiki, se apaixonam pela ideia, mas não pelo trabalho. Ficam super empolgadas com algo, mas se frustram quando descobrem que precisarão trabalhar duro para concretizar aquele sonho. E para o autor, toda vez que tivermos um frenesi de fazer algo, se casar e constituir família, ou abrir o próprio negócio, mudar de profissão, mudar de cidade, mudar de país, qualquer coisa, nós devemos observar e refletir sobre aqueles que tiveram essa iniciativa antes e como elas ficaram depois. Foram bem-sucedidas? Atingiram as metas? Quais os obstáculos que elas encontraram? Como elas superaram esses obstáculos? Fazer essa análise impede da pessoa se aventurar em modinhas do momento ou em empreendimentos para os quais ela não está preparada ou não tem vocação. E são sintomas de que ela não tem um caminho definido, um rumo e objetivo concreto e viável, quando a pessoa se porta assim dessa forma. E certos problemas que surgem a partir daí são, na verdade, indicativos, tentando mostrar a essa pessoa que ela está sem rumo na vida. E que se elas não se acalmarem, focar no objetivo concreto e pagar o preço até o fim para ver aquilo se realizar, ela não vai ter nada e será sempre fracassada. E o alerta número 3 é acreditar em vitória sem luta. E nesse aspecto o autor vai dizer que todo plano, projeto, sonho ou iniciativa que se coloca em prática, no começo é como um foguete. Para que entre em órbita é necessário utilizar a potência máxima a fim de atingir a maior velocidade. Mas depois que ele consegue ir do modo mais constante e seguro. Caso tiver a paciência para esperar esse tempo chegar. A mensagem aqui então é: as coisas não se resolvem sem seu comprometimento. Todo mundo quer ganhar medalha, escreve o autor, citando Mark Spitz, o maior recordista de medalhas olímpicas em uma única Olimpíada na época, né? Na época que esse livro foi escrito, o recorde era de 7 medalhas. O Spitz tinha ganhado 7 medalhas de ouro e 7 recordes mundiais em 1972. Mas em 2008, Michael Phelps, aquele nadador norte-americano, superou essa marca, conquistando 8 medalhas de ouro e 7 recordes mundiais. Sim, como disse Shinyashiki, as coisas não se resolvem sem seu comprometimento. Todo mundo quer ganhar medalha, mas poucos querem treinar o suficiente para realizar suas metas. Muitas vezes os problemas estão sinalizando que a pessoa não está planejando bem e se esforçando o suficiente para obter o resultado. Ela tem até vontade, tem objetivo, mas não tem a coragem de trabalhar duro e se sacrificar por aquilo que quer. Bom, seguindo, o alerta número 4 é ter uma visão limitada do problema. Essa particularidade se refere à dificuldade de olhar o quadro completo antes de tentar montar o quebra-cabeça, digamos. Aprender a
formas, detalhes da situação como um todo. Visualizar a imagem ou a situação por completo. E isso irá ajudar a resolver qualquer problema e a não sermos precipitados, né? O sucesso é uma coleção de detalhes bem cuidados, já o fracasso, diz o autor, são exatamente esses mesmos detalhes deixados de lado. Isso significa que, quando enxergarmos somente uma parte da situação, tendemos a ser parciais e a errar nos nossos julgamentos. Nossas decisões passam a ser equivocadas e acumular derrotas e fracassos, conclui Shinya Shiki. Ver além do que está óbvio à nossa frente é a forma mais eficaz de evitar ser injusto com as pessoas e a cometer erros que podem custar dinheiro, a perda da confiança ou fazer com que boas oportunidades sejam perdidas. Está no caminho errado, esse é o alerta número 5. E diz respeito à necessidade de percebermos o quanto antes que tomamos uma direção errada. Porque certos problemas na vida não são provocações ou testes que o universo ou Deus está nos dando. Há coisas que são simplesmente consequências de escolhas ruins que nós fizemos. E nesses casos, insistir no errado só vai aumentar o problema. Mas muitas vezes insistimos em algo que está dando errado por causa do orgulho ou do ego ferido, ou por medo de perder o respeito ou admiração das pessoas. Só que insistir em uma árvore que não está dando fruto é condenar-se a perecer de fome. Essa é a verdade. Na prática, manter uma postura, um negócio, uma forma errada de conduzir uma questão ou permanecer nas mesmas atitudes que geraram o problema é adornar o caminho para o desastre. E perceber isso antes e recalcular a rota é a única maneira de desfrutar sucesso. Estar no caminho errado faz com que a pessoa nunca desfrute do prazer da conquista, comenta o autor. Às vezes os problemas estão avisando que o caminho não é esse, que aquela não é a forma correta de resolver ou que a sua forma de ser e pensar precisa mudar. Quando o arroz queima, vai também observar Shinya Shiki, o melhor se fazer é jogá-lo todo fora e cozinhar um outro arroz. Recomeçar do zero, porque tentar consertá-lo só irá trazer mais aborrecimentos. Você pode até mudar a panela, mas o gostinho de amargo vai continuar lá no fundo, não é assim? Em seguida, Shinya Shiki passa a listar também as atitudes que, diante do problema, só faz aumentar o problema ao invés de resolvê-lo. E ele chama isso de colocar gasolina no incêndio. A ideia é que, quando estamos passando por uma situação difícil, certas posturas e comportamentos vão alimentando o problema, tornando-o impossível de ser resolvido. Assim, aprender quais são e evitá-los poderá transportar a pessoa para uma mentalidade de resolução, onde ela vai ter novas ideias e clareza para achar as saídas daquela dificuldade. As atitudes mais comuns, então, nesse sentido são: negar o problema. Significa a tentativa psicológica de tentar fugir ou bloquear a realidade. É como se a pessoa entrasse no estado de negação em que tentar viver como se aquele problema não existisse. Daí vai empurrando com a barriga, só que a situação está ficando só maior com isso, até que enfim explode, atingindo também outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. Isso ocorre com regularidade, mas nas relações familiares ou de casal, alguém está insatisfeito e vai guardando até não conseguir mais e acaba surtando e exagerando na reação envolvendo pessoas que nada tinham a ver com aquilo. Mas também ocorre na política, onde o gestor daquela cidade, estado ou país que seja, vai empurrando a bola para o fim do seu mandato na esperança de conseguir passar o problema para o outro mandato ou para o seu sucessor que vir depois. Mas ocorre que se aquela bola de neve já estiver tempo demais sendo rolada, o seu peso e tamanho não suporta mais esperar e aí explode, atingindo setores da máquina pública que poderiam não ser afetados se o problema tivesse sido cuidado lá atrás. Enfim, se há algo ruim acontecendo, o mais prudente é tomar a frente, arregaçar as mangas e lidar com ele. Criar boas estratégias, solucioná-lo. Ficar postergando não trará nenhuma melhora. E outra atitude igualmente ruim é brigar com as pessoas. Gritar, brigar, xingar. De acordo com o autor, essas são as piores atitudes que se pode ter diante de um problema. Contudo, costumam ser as mais comuns de se ver, né? Ao gritar ou demonstrar revolta e impaciência cega, o problema passa a ser a própria raiva e a situação que merece atenção vai ficando para segundo plano. Acontece que, por pior que seja o problema, a raiva e a ira só produzirá ofensas e um clima tão pesado que fica inviável de se achar solução para a questão que gerou a raiva e a briga. E da perspectiva de Shinya Shiki, são pessoas inseguras que precisam sempre agir com brigas e ofensas, porque não se sentem capazes de resolver os problemas colocados diante delas. E para o autor, aprender a controlar os nervos, né, e a conversar sem esbravejar é a receita para não piorar o problema e para resolver as coisas sem perder a paz de espírito.
Outra forma de agir negativamente, quando os problemas se avolumam, né, é ter vergonha de lidar com a situação. Essa atitude se revela basicamente no ato de esconder que estamos passando por uma crise ou momento difícil. A pessoa sente vergonha de saberem que ela foi mal numa prova ou num concurso, ou que foi abandonado pelo cônjuge, ou que perdeu o emprego, etc. Ela sente receio de ser criticada e por isso tenta encobrir o momento do fracasso, muitas vezes contraindo até mais dívidas para maquiar a situação de não ser visto como derrotada. Mas isso só produzirá um mal muito pior. O mais sensato é entender que situações de perda ou de ganhos, de altos e baixos, faz parte da jornada de cada um de nós. Vergonha não é recomeçar, e sim ficar prostrado, se lamentando. Nem sempre a pessoa passa por problemas porque fez algo errado. Às vezes coisas ruins acontecem sem que ninguém tenha culpa. Sentir vergonha paralisa a pessoa de agir, porque a vergonha impede a pessoa de tomar a atitude adequada para resolver aquela situação. Então a melhor maneira pode ser encontrar alguém de confiança e compartilhar com ela tudo o que está passando e sentindo. Uma pessoa idônea que pode ajudar a enxergar alternativas que tragam a resolução daquele conflito. E Roberto Chiniachik também considera uma má atitude ficar deprimido. Isso é uma moda, né? Quem nunca ouviu falar nos desalentados, que são os famosos sem esperança, que já não buscam nenhum tipo de melhora. É claro que essa visão, que é modinha aí secular, aponta os culpados como a própria sociedade, ou o governo X ou Y, ou seja o que for. Mas, na realidade, como o autor mostra, a origem desse tipo de problema está mais dentro da pessoa do que fora dela. E, segundo o que o autor demonstra aqui, é que ficar triste e se lamentando só serve para tirar a energia e o foco do problema. E no final, após as lágrimas, tudo continua ali, no mesmo lugar, esperando para ser resolvido. Ele diz então, a depressão é uma tentativa de congelar o tempo na ilusão de que fazendo isso o problema será resolvido. Mas na prática essa atitude só aumenta as chances de não conseguirmos lidar com a situação depois. Porque quanto mais tempo se deixa a casa suja, por exemplo, sem limpá-la, mais sujeira vai acumulando e ficando impossível tirar todas as camadas de sujidade, porque elas já se tornaram incrustadas no piso, nas paredes, sei lá. A pessoa que se entristece demais com o problema normalmente fica olhando para o passado e se torturando por não ter feito isso e aquilo, ou se culpando, né? Ou culpando o azar, culpando a Deus, culpando as pessoas do redor, se sentindo vítima das situações. Chiniachik então vai dizer que ficar olhando para trás nos deixa paralisados justo no momento que mais teríamos de agir para solucionar as coisas. E no próximo capítulo o autor vai discorrer sobre jeitos complicados de viver. Isso é, o hábito de pessoas desenvolverem a partir de reflexos psicológicos ou gatilhos emocionais, sei lá, que ela vai assumindo com a situação problemática que está passando. Por exemplo, uma jovem teve um pai alcoólatra, digamos, e ficou tentando cuidar dele durante a adolescência. Já na fase adulta, mesmo tendo se afastado desse problema, essa jovem passa a ter uma tendência de só se envolver amorosamente com tipos de homens problemáticos que tenham vícios ou uma condição qualquer que requeira dela os mesmos cuidados que ela dava ao seu pai. Essa mulher, inconscientemente, atrai para si relacionamentos onde ela pode exercer esse papel de cuidadora. E é assim que ela se sente útil e valorizada. Sem isso, essa mulher se frustra e se deprime, muito embora não se sinta feliz e realizada ao sucumbir a esse gatilho emocional. Tudo ocorre à mercê de seu subconsciente e vai arrastando ela como prisioneira perpétua dessa condição psicológica, até que ela tome consciência disso e se obrigue a agir diferente. Roberto chama essa identidade assumida inconscientemente, né, de protetor do universo. E está centrada no estilo de vida de querer cuidar de todos, até daqueles que não precisam. E esse é o tipo de pessoa que não sabe viver sem cuidar de outra pessoa e acaba se responsabilizando por coisas e pessoas que vão sugar a energia dela, o tempo que ela tem. E ao fim, isso não lhe trará muitos benefícios, né? Só dores de cabeça, dívidas, horas de preocupação e muitas decepções com gente que não sabem agradecer tudo o que é feito por elas. Pessoas assim se colocam disponíveis em tempo integral para atender às necessidades de quem lhes convocar, seja parentes, amigos, o chefe no trabalho, os irmãos da igreja, até os desconhecidos que aparecem aleatoriamente pela vida dela. Invariavelmente, essas pessoas estão sempre ocupadas resolvendo algo para outra pessoa e por isso não lhes sobra tempo ou energia para desfrutar de momentos agradáveis de lazer. Até
que aparece uma doença, uma enfermidade, e ela vê que não pode contar nem com metade das pessoas que ela ajudou a vida inteira. Esse é o perfil de pessoa normalmente apelidado de mãezona, paizão, e está associada à autoilusão de que as pessoas precisam dela. E significa que ela é importante na visão dessa própria pessoa, né? Mas o que é certo é que pessoas assim sofrem de baixa autoestima, medo da solidão, carência extrema ou falta de amor. E o conselho do autor para esses casos é: cuide de si mesmo. Aprenda a fazer as coisas que você tem vontade. Coloque-se em primeiro lugar na sua vida. E mesmo com um pouco de insegurança no início, avance mesmo assim. E você vai achar mais fácil a cada dia. E outro jeito complicado de viver e que aumenta os problemas é o que Shinyashiki chama de supercrítico. É o tipo que, segundo o autor, vive procurando o que está errado ao redor para criticar. Esse se comporta como um detetive procurando defeito nas coisas e nas pessoas, tentando adaptar o mundo ao seu próprio gosto particular. Essa conduta, no entanto, tortura os outros, mas também tortura a própria pessoa, pois quem é assim não sente paz interior e costuma sofrer de insônia, ataques de ira e até depressão. O supercrítico precisa perceber, enfatiza o autor, que seu comportamento é um vício, uma fraqueza de sua mente. E para romper esse ciclo, o supercrítico deve treinar uma postura de aceitação de que pessoas são diferentes umas das outras, e isso não as torna necessariamente pior ou nem melhor que ninguém. A vida é como uma floresta, cheia de árvores distintas, mas todas necessitando do seu lugar a sol. Entenda que ser diferente não é errado. Tente entender, aponta também o autor, que críticas só são valorizadas por quem as pede. Então evite de dar a sua opinião negativa para quem não lhe pediu nada. Porque aquela sua crítica não vai parecer para outra pessoa um conselho, mas sim censura e perseguição. E assim, outra postura no modo de ver, né, adotado por aqueles que deixam-se dominar pelos problemas, é o se ver como eterna vítima. Como o nome já diz, a eterna vítima se vê como um pobre coitado injustiçado por todos. Alguém conhece um esquerdista por aí? Então você sabe do que eu estou falando. Algum eleitor do sapo barbudo? Então você sabe qual é a conduta a eterna vítima. Para esse tipo de pessoa, tudo que lhes acontece de ruim é colocado na conta da perseguição e inveja dos outros. Sempre são os outros. É alguém que torceu contra, alguém que jogou praga, alguém que sabotou lá no trabalho, sei lá. Nunca essas pessoas olham para os seus próprios atos e tentam enxergar a origem daquilo que lhes está acontecendo. Shinyashiki fala que gente assim vê o mundo como uma coleção de momentos de prazer. E toda vez que um problema aparece para frustrar essa ilusão que ela mantém, ela se ressente e passa então a acusar todo mundo de persegui-la ou de estar contra ela. Daí, essa pessoa aborrecida e decepcionada tende a abandonar o barco, né? A se afastar das pessoas, ou a pedir demissão do trabalho, a se divorciar, ou simplesmente parar de falar com os filhos, com os amigos, pois na imaginação dela, essas pessoas traíram sua confiança e por isso não merecem a sua amizade. Esse perfil geralmente cresceu à volta de pais super protetores que o mimaram a cada chorinho ou reclamação que ele fazia, e isso o deixou vulnerável a qualquer contrariedade e incapaz de ouvir um não. E, ao mesmo tempo, nunca teve de desenvolver a habilidade emocional de valorizar e preservar as coisas. Isso inclui os relacionamentos, né? Porque seus pais ou avós cobriam-lhe de novos mimos e presentes toda vez que essa pessoa enjoava de um brinquedo que acabou de ganhar, o que provocou nela uma deformidade na personalidade e impediu que ela amadurecesse nesse aspecto. Mas há também pessoas que passam a ser, né? Isso pode ser homem ou mulher, o chamado coração de gelo. Esse perfil de comportamento se apresenta como duro e insensível, e ao menor sinal de contrariedade age com rispidez e ignorância a todos ao redor. Também pode se mostrar vingativo e bastante intolerante, e quando sente que exagerou nas ofensas, chantageia as pessoas com presentes, viagens e ingressos para eventos, só para mais tarde, quando tiver outro aborrecimento, reiniciar os ataques de ofensas e humilhações. O caminho para a mudança na pessoa de coração de gelo é árduo, mas é viável. Aí a dica do autor é: comece praticando hábitos que se desenvolvam a sensibilidade, como escutar músicas calmas ou instrumental, treinar a prática da autoanálise, conversar com o terapeuta se for preciso, praticar esporte de alto condicionamento físico como atletismo, maratona, ciclismo. Tudo isso alinhado a uma dieta mais natural, receitado, claro, por um
nutricionista ou um profissional do ramo. E dito isso, o autor vai discorrer sobre os 3 tipos de problemas ou as 3 categorias em que os problemas estão classificados na visão dele. Isso para que o leitor possa identificar em qual dessas categorias o seu problema se encaixa e poder daí buscar estratégias específicas para solucionar o seu tipo de situação. E para Shinya-Shiki, então, os problemas são imaginários, concretos ou dramas reais. Nos problemas imaginários, ele discorre que são aqueles que só existem na mente da pessoa. A pessoa tem pânico de qualquer coisa. Por exemplo, de não conseguir pagar as contas. Só que essa pessoa tem dinheiro sobrando para isso. Ou ela tem receio da sua saúde, medo de doença, só que ela tem a saúde perfeita, só que ainda assim fica fazendo check-up, exame disso e aquilo, por qualquer dor de cabeça que ela sente. Ou então ela vive preocupada com os filhos, mesmo quando está tudo bem com os filhos. Ela liga a cada 5 minutos e entra em desespero caso um filho demore mais de 10 segundos para atender a sua 20ª ligação. Nesses casos, a solução é psicológica, porque os problemas que geram nesse indivíduo sofrimento e angústia não existem na realidade concreta, mas apenas na mente dessa pessoa. Já os problemas concretos são aqueles que de fato existem e que, se não forem sanados, têm o potencial de arrastar a pessoa para o fundo do poço. São dívidas que precisam ser pagas, uma enfermidade de verdade recém-descoberta na família ou na pessoa, um acidente imprevisto ou a perda do emprego. Enfim, são situações que realmente afetam toda a estrutura da vida das pessoas. E para esses casos, o autor vai dizer que não há outro jeito de resolver senão atacando esse problema de frente. Quanto mais um problema concreto é deixado para depois, mais ele vai crescendo. E quando menos se esperar, o tamanho dele é tão grande que não vai ter mais como achar solução. E para fazer isso, o primeiro passo para achar a solução, o primeiro passo é delimitar o problema, identificar a real dimensão e gravidade e daí elaborar uma estratégia compatível para tratar a situação. Por exemplo, se ficou desempregado repetidamente, isso, é claro, não é nenhum mar de rosas, mas também não é tão ruim quanto descobrir que está com câncer. Assim, delinear o tamanho daquilo que você vai enfrentar é um passo fundamental para achar a melhor forma de agir. A maioria das pessoas aumenta a dimensão dos problemas de tal forma que perde até a noção da realidade, vai dizer o autor sobre isso. E isso quer dizer que é preciso separar a fantasia da realidade na hora de enfrentar um problema. Não é aconselhável negar o problema, mas também não é prudente exagerar o tamanho dele. Cada dificuldade, para o autor, deve ser mensurada de acordo com aquilo que é, e a partir disso se tomar as atitudes e decisões pertinentes. Ninguém que tenha caído de bicicleta e arranhado o joelho precisará ficar internado no hospital por 30 dias, sob observação de uma equipe médica completa, fisioterapeuta, cirurgião, cardiologista, psicóloga, 24 horas por dia. Nesses casos, um anti-inflamatório e um curativo já resolve o problema. Dominar o estado emocional, é o que indica o autor, é o que permite superar qualquer situação adversa. E prosseguindo, a terceira categoria de problemas é o drama real. E na ótica de Shinya-Shiki, isso está associado a perdas irreversíveis. Um acidente que deixa a pessoa ou seu ente querido com alguma função do corpo ou da mente comprometidos, uma enfermidade incurável, etc. Nos dramas reais, há 2 possibilidades. A pessoa se torna mais sábia e encontra novas formas de viver e de prosperar. A outra se torna amarga e perde todo o brilho da vida. Ela se torna rancorosa e passa a causar dor e sofrimento para ela e para quem quer que se aproxime dela. A recomendação, então, para esse tipo de situação, os dramas reais, é a pessoa achar um novo sentido para a vida. Como criar ou participar de uma associação ou grupo que leva informação ou ajuda a famílias que também passaram por problemas semelhantes ao que a pessoa está passando. Ela passa, então, a lutar para que outros superem aquele trauma e dor. Outro ponto de apoio envolve se reorganizar por dentro, através da fé, da religião ou algo assim. Desenvolver um novo ideal de felicidade é a melhor maneira de não ser capturado pela depressão. O melhor alimento para a alma de quem está vivendo um drama real é a oração. Porque por meio dela, é o que vai dizer o autor, é possível atingir uma compreensão melhor da vida e uma aceitação maior da própria cruz. Em outra parte do livro, Shinya-Shiki então vai discorrer sobre algo muito profundo e importante, a meu ver, pelo menos. Ele ressalta que, na busca de resolver nossos problemas e achar um jeito de ser feliz e realizado, perdemos de vista algo crucial. E que esse algo ajudará a superar os nossos próprios problemas. E esse algo é a percepção de que não estamos sozinhos no mundo. E que por pior que estamos, sempre haverá quem esteja numa calamidade maior. Assim, junto com a busca para superarmos nossas adversidades, devemos também tentar contribuir para que outras pessoas também achem o caminho da vitória e superação. E enquanto você luta por seus sonhos e metas, perto de você,
Pessoas que estão enfrentando desafios os quais você pode ajudá-los a superar. Seja com seu exemplo, com seu conselho ou qualquer outro tipo de ajuda. Cada um de nós tem o que contribuir para que outros também cruzem a linha de chegada. E para nossa reflexão, então eu deixo as palavras do próprio Chiniachik. Ele diz: não confunda derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitórias. A diferença é que enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. E assim está escrito. Se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são frutos de seus trabalhos. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força, as coisas mais úteis aos homens na vida. Livro de Sabedoria 8:7. E assim encerra a análise da obra O Poder da Solução, de Roberto